Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de ciências naturais, hein? Bom, como eu sempre falo para vocês, é muito importante a gente entender e saber que os nossos conteúdos são cumulativos e periódicos. Portanto, é muito importante tratá-los com continuidade, né? É muito importante que a gente dê continuidade às aulas que já estão vindo, que já estão sendo seguidas, para a gente não perder o fio da meada, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá, para a gente recuperar o nosso entendimento e entender a que ponto a gente está na nossa disciplina. Nas aulas passadas a gente estudou na primeira aula sobre as cargas elétricas. A gente descobriu como que as coisas que existem no mundo possuem as suas cargas elétricas e também vimos a diferença entre aqueles materiais que são condutores e aqueles materiais que são isolantes em relação às cargas elétricas. Em seguida a gente já viu como funciona uma corrente elétrica. A gente descobriu que quando há uma diferença de potencial elétrico, né, entre dois pontos, quando esses pontos são ligados por algum material condutor de eletricidade, acontece uma corrente elétrica. As cargas elétricas começam a se organizar de um lado para o outro, formando uma corrente elétrica, né? Bom, a gente entendeu o básico sobre a eletricidade, né, sobre como funciona a eletricidade, e hoje a gente vai ver uma coisa mais, vamos dizer assim, mais humana sobre a eletricidade. A gente vai entender como que são necessários cuidados nas instalações elétricas, quais são as medidas de cuidado que a gente precisa ter nas instalações elétricas. Primeira coisa, galera, que a gente precisa discutir hoje é que, como nós vimos, é essencial se certificar qual a voltagem correta a que os aparelhos eletrônicos e lâmpadas em geral devem ser ligados. A gente sabe que no mundo existem algumas tomadas, algumas gerações de energia que são 110 volts, 127 volts ou 220 volts. Cada aparelho eletrônico ele vem escrito qual é a sua voltagem. Toda vez que você ligar um aparelho eletrônico numa voltagem errada, você pode estar gerando um acidente, né? Gerando um problema aí, até queimando o seu aparelho eletrônico, e às vezes até coisas piores podem acontecer. Para diminuir as chances de choques e proteger alguns aparelhos elétricos de variações na tensão, é feita uma ligação terra, galera. O aparelho é ligado por um fio a uma barra de cobre enterrado no solo ou na parede da casa. Dessa maneira, as cargas elétricas podem escoar rapidamente para a terra. Vocês lembram na aula passada sobre correntes elétricas que a gente viu que a Terra é uma ótima doadora e também uma ótima receptora de cargas elétricas. Então toda vez que você tem uma carga elétrica que você precisa dissipar essa carga elétrica, se você conectar ela no chão, se você colocar no solo esse fio, né, esse condutor de eletricidade, toda essa eletricidade vai ser perdida para o solo vai absorver e reter essas cargas elétricas. Então, todas as instalações elétricas em todos os lugares do Brasil, elas precisam ter esse aterramento, é o que a gente chama de aterramento. Desde 2009, ter aterramento em instalações elétricas virou lei, é uma lei ter esse aterramento. Então, toda vez que for ser construída uma casa, ou um prédio, ou qualquer coisa, essa precisa necessariamente do aterramento. E o aterramento nada mais é do que uma vareta de cobre enfiada ou na parede, ou na própria terra, ou no próprio solo. O que acontece com essa vareta de cobre que vai estar enfiada dentro da terra? Quando houver uma descarga elétrica muito forte, quando a corrente elétrica for mais forte do que a própria tensão que resiste o circuito elétrico daquela casa, essa energia vai percorrer por todos os fios da casa e vai ser liberada nesse fio que está nessa parte de cobre que está encontrando com a terra. Então, no chuveiro, nas tomadas, sempre precisa do aterramento. Sempre tem aterramento em todas as instalações elétricas. O aterramento é justamente um condutor, um fio que vai levar as cargas elétricas para a terra. E a terra dissipa isso, evitando acidentes como choques, como queimar algum aparelho elétrico, né, a queima de algum aparelho elétrico ou alguma parte da instalação elétrica ser prejudicada, a queima dos próprios fios. Tudo isso a gente evita com o aterramento, com esse fio terra, né?
que é o fio que vai levar as cargas elétricas em excesso para a Terra. Bom, é muito importante a gente estar sempre atento nos reparos e nas atividades que a gente faz com as instalações elétricas. O fato de você enrolar um fio em outro, fazer uma emenda, é muito perigoso e pode provocar o curto-circuito. Dois fios, o que é o curto-circuito? Dois fios próximos se tocam e a corrente elétrica passa a percorrer um caminho de pouca resistência, galera. Quando isso ocorre, a intensidade da corrente aumenta muito e o calor produzido aquece o circuito a ponto de queimar o aparelho e às vezes até provocar incêndios. Existem muitos incêndios que são provocados por problemas elétricos de fato. Então o curto-circuito é o seguinte: quando você lembra lá daqueles exemplos da bateria, você tem uma bateria e essa bateria tem dois fios saindo pelo polo positivo e negativo e indo até uma lâmpada. No caso, se você tirar essa lâmpada e colocar um fio direto de uma ponta até outra da bateria, ou do gerador de energia, ou da usina, enfim, se você colocar dois fios diretos, sem nenhuma resistência no meio, ou seja, sem nenhum aparelho eletrônico, sem nenhuma lâmpada, sem nada que vá utilizar essa energia, se a energia passar diretamente de um lado para o outro, a gente tem o que a gente chama de curto-circuito. É um circuito elétrico que fica muito curto, ou seja, é um circuito elétrico que não está alimentando nenhum aparelho ou dispositivo eletrônico, é um curto-circuito. É um circuito que passa de um lado para o outro da bateria ou da usina ou da fonte de energia, seja lá qual for, passa do polo positivo para o polo negativo direto, sem nenhuma resistência no meio. Esse curto-circuito gera um calor muito intenso e na maioria das vezes esse calor queima os aparelhos eletrônicos e pode chegar até a causar incêndios, né? A queimar ali a casa ou toda a instalação elétrica. Para evitar os curtos-circuitos, galera, os seres humanos utilizam duas coisinhas muito interessantes, que são os disjuntores e os dispositivos chamados fusíveis. São esses daqui, os fusíveis são esses daqui que vocês estão vendo na imagem. Funciona da seguinte maneira: no meio da instalação elétrica são colocados esses fusíveis. Vocês podem ver que aqui no interior desse fusível, ó, passa um pequeno fio de metal. Ó, sempre tem um fio de metal passando aqui no meio. Ó, esse daqui tem um fio de metal passando aqui no meio. Então, a energia sempre vai estar passando por dentro do fusível antes de ir para os aparelhos eletrônicos. Acontece que se houver uma descarga elétrica ou a corrente elétrica aumentar grandiosamente por algum motivo, esse fio que está aqui dentro, ele é mais frágil, menos resistente do que o próprio fio de cobre que tem no aparelho eletrônico. Então, na hora que a corrente super forte, a corrente que vier mais forte, passar por dentro do fusível, ela vai romper, vai quebrar esse filamento que tem aqui dentro do fusível, tá vendo? Esse filamento vai quebrar, impedindo que a corrente elétrica continue a passar. Lembra daquela vez que a gente estudou sobre as lâmpadas ligadas em série ou em paralelo? O fato das lâmpadas serem ligadas em série é justamente porque a energia precisa passar por uma para depois chegar na outra. Então, aqui nos fusíveis, a energia sempre tem que passar por dentro dos fusíveis para chegar nos dispositivos eletrônicos, na lâmpada ou no qualquer aparelho eletrônico que esteja ligado. Então, se a corrente vier forte demais, o fusível vai queimar, vai romper o fio e a corrente não é capaz de chegar até o aparelho eletrônico, até a lâmpada, evitando que se queime a lâmpada ou que se queime o aparelho eletrônico que esteja sendo ligado. Os disjuntores funcionam da mesma maneira, só que o disjuntor, o fusível, a diferença é que o fusível ele quebra. Depois que o fusível quebrou, você não pode mais usar, você tem que trocar esse fusível para poder continuar usando o circuito elétrico. No caso dos disjuntores, é como se fosse um interruptor. Quando a corrente elétrica passa de um certo ponto, de um certo tamanho, de uma certa voltagem, esse interruptor cai. Na hora que esse interruptor cai, ele desliga todo o circuito elétrico. Esse é o disjuntor. O disjuntor é um interruptor capaz de desligar sozinho quando a corrente elétrica é muito forte. E isso evita que essa corrente elétrica passe e se propague para os outros aparelhos eletrônicos que estão ligados. As casas geralmente possuem os disjuntores. Quando há um pico de energia ou uma descarga elétrica muito forte, o disjuntor cai, evitando com que a energia seja dissipada por todo o circuito elétrico da casa e queimando os aparelhos eletrônicos que estão ligados na casa.
Por fim, galera, é muito importante que vocês lembrem-se sempre de que é muito perigoso mexer em aparelhos elétricos. A eletricidade é algo muito perigoso. Algumas partes internas de aparelhos elétricos, mesmo desligados da tomada, acumulam energia elétrica e podem dar choques. Dependendo da intensidade da corrente elétrica, galera, uma corrente elétrica quando passa pelo nosso corpo, o que acontece é o seguinte: o nosso corpo ele é muito composto por água. E a gente viu que a água é um ótimo condutor de eletricidade, né? Então, toda vez que a gente tem contato com uma corrente elétrica e uma corrente elétrica passa pelo nosso corpo, é muito importante que a gente tenha a consciência que o choque pode provocar, o choque que essa passagem da corrente elétrica pelo nosso corpo pode provocar sérias queimaduras e até fazer o nosso coração parar, levando uma pessoa à morte. Então é muito importante saber que é perigoso mexer com as correntes elétricas. Entendendo sobre o terra, né, a função terra, a gente pode saber que se uma corrente elétrica passar pelo nosso corpo e a gente conseguir estar conectado com a terra para dissipar essa corrente elétrica para a terra, isso é uma vantagem. Por exemplo, quando vamos supor que você está dentro de um carro e caiu um raio em cima desse carro. O raio vai elevar a DDP, que a gente viu na aula passada. A diferença de potencial entre o carro e o chão vai elevar, porque o carro recebeu o choque. Dentro do carro a gente não vai receber o choque, porque a gente também vai estar nesse potencial alto. Acontece que ao sair do carro, se você colocar um pé na terra e o outro pé no carro, essa corrente elétrica vai ser gerada por dentro do seu corpo e você vai tomar um choque. Porque você tem que sempre se lembrar, aquilo que a gente viu na aula passada, uma corrente elétrica acontece quando há uma diferença de potencial entre dois pontos. Se você está com um potencial elétrico lá dentro do carro e o chão está com outro potencial elétrico, na hora que você pisar no chão e continuar encostado no carro, vai haver uma diferença de potencial entre o solo e o carro. Dessa maneira, gerando uma corrente elétrica dentro do seu corpo e gerando um curto-circuito. Sendo que o seu corpo vai funcionar como um fio de eletricidade. Então é muito importante a gente saber disso, a gente saber que o nosso corpo ele conduz eletricidade e a gente tem que tomar muito cuidado quando for mexer com aparelhos eletrônicos e até mesmo nas questões dos raios, né? Então estar sempre ciente e atento quando for mexer em algo elétrico para tomar as precauções e os cuidados devidos, né? Fora isso, essas atividades com tensões elétricas só são disponibilizadas para quem tem curso, para quem é profissional da área. Uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem conhecimento, não é capaz de manipular correntes elétricas e mexer em circuitos elétricos. Então é muito importante que vocês saibam disso. Aqui na nossa aula a gente está vendo o básico, apenas para vocês entenderem como que funciona. Mas na prática é necessário muito mais estudo para lidar com os circuitos elétricos, beleza? Bom, isso era tudo que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu agradeço muito a atenção e até semana que vem, galera. Um grande abraço. Fui!